Fatores de risco para periodontite. Também são chamados de indicadores de risco potencial. Eles podem ser divididos em fatores não modificáveis, ou seja, aqueles fatores em que a gente não tem o que fazer, não tem como alterá-los, e fatores ambientais, adquiridos e comportamentais. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Os fatores não modificáveis são idade, uma vez que a pessoa tem aquela idade, ela não regride, né? Obviamente. O sexo, masculino e feminino. A raça e etnia, também a gente não muda. E polimorfismos genéticos. Alguns genes têm sido associados a uma maior expressão de citocinas pró-inflamatórias, que são mecanismos que levam a uma resposta maior do corpo em relação à agressão microbiana. Então, isso interfere na severidade e progressão da doença. Então, esses polimorfismos são antecedentes que a gente não consegue modificar. A pessoa tem essa alteração genética, a pessoa vai ter essa alteração genética para o resto da vida. Microbiota específica. É um workshop de periodontia, num simpósio, definiu alguns micro-organismos como sendo mais relacionados à doença periodontal e à sua progressão. Escolheram principalmente o AA, o Porphyromonas gingivalis, e a Thanarella forsythia. Então, acredita-se que esses micro-organismos estejam mais relacionados à doença do que outros micro-organismos. O tabagismo. O tabagismo, ele altera a resposta do hospedeiro, ele aumenta, é um fator de risco para a progressão de doença periodontal e, ao mesmo tempo, em contrapartida, ele mascara a reação inflamatória. O paciente tabagista, ele tem um menor sangramento gengival, então ele tem uma vascularização diferenciada, então ele tem menos sangramento, mas isso não impede a doença de progredir. Diabetes mellitus, porque o paciente diabético é um paciente inflamado, então normalmente, principalmente se ele não tiver controlado, quanto mais inflamado é o paciente, maior a resposta inflamatória a estímulos, inclusive os estímulos periodontopatogênicos. Obesidade, pelo mesmo motivo, o paciente obeso também tem uma resposta inflamatória alterada. Osteopenia e osteoporose, porque tem uma alteração óssea, o que poderia favorecer uma destruição óssea. Infecção pelo HIV. Alguns estudos mostram que o paciente infectado pelo HIV, que não desenvolveu a AIDS ou que está controlado, ele não tem um risco maior em relação a doença periodontal do que um paciente que não possui o vírus. Mas quando o paciente está descontrolado, está numa fase imunodeprimida, essa imunodepressão impede que o hospedeiro consiga se defender adequadamente das agressões bacterianas, e aí a destruição é muito maior. Então, o paciente imunodeprimido, principalmente pelo HIV, que destrói bastante a resposta imunológica, ele se torna um alvo mais fácil. Uma quantidade pequena de toxinas ou de componentes bacterianos consegue causar uma destruição muito maior do que causaria num paciente com sistema imunológico adequado. E fatores psicossociais, que pode incluir estresse, depressão, porque aí altera o comportamento do paciente. O paciente pode começar a fumar, e o tabagismo influencia, o paciente reduz hábitos de higiene oral, porque o paciente perde a vontade de se cuidar, ou o paciente que está estressado às vezes não tem tempo, está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, esses fatores podem sim influenciar também. Mas quanto à obesidade e a diabetes, ainda precisa-se de mais estudos para comprovar, porque a obesidade única, exclusivamente, se o paciente não tiver outros fatores, talvez não influencie tanto. E a diabetes no paciente controlado também não apresenta grande diferença.